Boa noite, igreja. A paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos, aqueles que estão aqui presentes. Graças a Deus pela sua vida nesse frio, né? Nós vamos aquecer aqui na presença do Espírito Santo. Amém? Vamos colocar em pé. Mais um culto abençoado na casa do Pai. Pedir para vocês abrirem suas Bíblias em Romanos, capítulo 11, versículo 36. A Bíblia nos fala assim: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Nós estamos aqui por ele. Nós estamos aqui para aquele que é dono e absolutamente dono de tudo e criou tudo e fez tudo. E estamos aqui para adorá-lo, para exaltá-lo e para glorificar o nome dele, em nome de Jesus. Amém? Vamos estar orando. Pai, em nome de Jesus, primeiramente te agradecemos pela oportunidade de estarmos na tua presença, porque aqui, ó Pai, nos sentimos bem e à vontade na tua casa. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor tem o melhor para cada um nesta noite. Que possamos desarmar a nossa mente, abrir o nosso coração para aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite, ó Pai. Nós, como os filhos, nós cremos que o Senhor tem algo especial para cada um. Em nome de Jesus, nós abençoamos o louvor, abençoamos, ó Pai querido, a tua palavra. Abençoamos, ó Pai querido, a vida de cada um que aqui está. Que possa vir de encontro ao nosso coração tudo aquilo que vai sair desse altar hoje, ó Pai. Em nome de Jesus, nós abençoamos a vida de cada um dos teus filhos e os teus servos que aqui estão. Em nome de Jesus, amém e amém. Aplauda o Senhor. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor com essa canção, que ela diz que a alegria do Senhor é a nossa força, amém? Então que nessa noite nós possamos cantar e louvar e agradecer o nome de Jesus, amém?
alegria. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. E tua presença só traz alegria. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Aplauda ao Senhor nessa noite. Aleluia. Aleluia, aplauda mais forte o Senhor. Mais forte, com mais intensidade, Ele merece. Aleluia. Quantos aqui estão para cantar para o Cordeiro, para dar para Ele o melhor louvor, a melhor adoração? Deixa que o ambiente do céu tome esse lugar. Exalte o nome dEle, comece a glorificar. Exalte o Senhor. Feche os seus olhos e vamos cantar ao Senhor assim. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. 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 Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Santo és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Santo és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Aleluia, glória a Deus. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. 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 Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Santo és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Santo és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Santo és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Aleluia, aproveite esse momento, exalte o Senhor, erga para Ele um altar de adoração, renda para Ele, aleluias, glória a Deus, exalte o Senhor, dê para Ele honra, a glória, a força e o poder, diga. Honra, glória, força e poder. Honra, glória, força e poder. Honra, glória, força e poder. Honra, glória,
uma vez. Aleluia, aplauda o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Tu és santo, Senhor. Tu és digno, Senhor. Aí do seu lugar, gostaria que você fechasse os teus olhos, se conectasse com o céu. Você não está aqui tendo um encontro casual, um encontro comum. Você está tendo aqui um encontro com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores. Então feche os teus olhos, levante as suas mãos, e que você possa cantar de todo o teu coração, entregar mesmo tudo aquilo que você tem a entregar para o Senhor nessa noite. O Senhor está aqui, o Senhor está aqui neste lugar. Você é responsável por essa presença, você é responsável pelo mover de Deus neste lugar, porque a presença de Deus habita em você, habita em nós. Então deixa essa presença ser manifesta, porque nós sabemos que a palavra de Deus diz que quando nós nos reunimos no nome do Senhor, o Senhor libera do poder, libera da presença dEle. Então nós estamos aqui em comunhão, juntos como igreja, e cremos que um poder é liberado sobre nós. A presença do Todo-Poderoso está neste lugar. Oh, aí do seu lugar, seja aquele imã que atrai essa presença para a sua vida nessa noite. Eu não sei como foi a sua semana, eu não sei como você chegou aqui, mas o Senhor tem uma presença poderosa para derramar sobre a sua vida. E é essa presença que nos renova, renova as nossas forças, renova a nossa esperança, renova a nossa alegria de poder usufruir desta presença que nos cura e nos renova todos os dias, todos os dias. O Senhor só está te convidando, se rasgue na minha presença, se lance aos meus pés. Eu estou aqui e eu quero tocar o seu coração, eu quero tocar a sua vida. Abra o seu coração nessa noite e clame ao Senhor e diga: eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença enche este lugar nessa noite. Esse é o clamor do povo que ora, do povo que pede, do povo que bate na porta, e nós cremos que ela será aberta, escancarada sobre nós. Oh, Pai, nós queremos mais. Oh, acende teu fogo em nós, Senhor. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Nós não tememos mal algum, porque o Senhor está conosco. E se eu passar pelo fogo, não há medo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já
noite. Oh, eu quero mais da glória. Ele é santo, santo. Ele é santo, santo. Kadosh, Kadosh, quem já pisou, quem já pisou, quem já Se você precisa da glória, levante as suas mãos. Oh, Senhor, derrama mais a tua glória nesta noite, da tua presença. Obrigada, Senhor, porque o véu já foi rasgado. E hoje nós temos livre acesso à sala do trono, nós temos livre acesso ao Santo dos Santos. Oh, meu amado, o Espírito Santo quer te levar ao lugar mais íntimo, ao lugar aonde é preparado para mim e para você. Um lugar de cura, um lugar de restauração, um lugar onde Ele pode falar com você intimamente. Eu não sei que palavra você está precisando hoje aqui, mas no Santo dos Santos você está mais perto de Deus. É no Santo dos Santos que você pode ouvir a voz de Deus. É no Santo dos Santos que Ele pode te tocar. É no Santo dos Santos que você tem um encontro real com Deus. Creia que hoje o Senhor marcou um encontro com você. E eu sinto a presença de Deus aqui nessa noite, pairando sobre nós. Uma presença real. Não é uma presença da nossa imaginação, não. Mas é uma presença real que pela fé como igreja nós já podemos sentir. Nós já podemos usufruir. Eu creio que Ele está aqui nessa noite. E só recebe aquele que quer. Só recebe aquele que pede, aquele que clama, aquele que anseia, aquele que pede. Eu quero, Senhor, mais da Tua glória, mais da Tua presença, mais do Teu poder que me cura, que me restaura e que me faz ser uma nova pessoa, que vai me fazer sair daqui totalmente renovado na minha fé, totalmente tocado pelo Senhor, para que eu possa, Senhor, viver os melhores dias da minha vida, porque foi para isso que o Senhor me criou. Glória a Deus. Vamos cantar mais uma vez? Quem já pisou? Quem já pisou não tem como ficar do mesmo jeito. Aleluia. E onde clamar, mais uma vez declaro:
já pisou no santo dos santos, em outro lugar. Não sabe viver e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Aleluia. Aplauda o nome do Senhor, igreja. Em uma só voz, vamos fazer o nosso decreto deste ano. Acompanhem comigo no telão, aleluia. Como igreja de Cristo na terra, fazemos um decreto apostólico, profético e pastoral, declarando que 2025 é para nós o ano do reino. Numa só voz anunciamos para quem possa ouvir: é chegado o reino de Deus no meio de nós. Cremos no poder sobrenatural do Senhor que muda e transforma vidas. Numa unção de salvação, cura, libertação e restauração sobre todo aquele que abre o seu coração para o Evangelho. Chamamos as coisas que não são como se já fossem, para ver o propósito de Deus se cumprindo em nosso meio. Pelos olhos da fé, somos mais que vencedores sobre todos os problemas, dificuldades e lutas. No ano do reino, andaremos na presença de Deus, dependendo do seu Espírito Santo para viver em obediência, retidão e justiça. Vamos nos purificar de tudo aquilo que pode nos contaminar e separar de Deus Pai. No ano do reino, vamos encontrar o Senhor através de um relacionamento pessoal, de oração, jejum e santidade. Vamos anunciar as boas novas e os pilares fundamentais da cultura do reino e alcançar os perdidos. Apregoar o ano aceitável do Senhor, crendo no avivamento dos últimos dias. Vamos fazer discípulos e multiplicar o reino. Vamos compartilhar o que já recebemos e ver uma grande multidão sendo levantada para fazer a diferença nesta sociedade. Que caia por terra toda a malignidade, que as obras das trevas sejam denunciadas e paralisadas em nosso meio. Que os anjos ministradores do Senhor, enviados para cuidar dos salvos, nos proteja de toda ação direta e indireta do inferno. Estamos cobertos com o sangue de Jesus e o inimigo de nossas almas não pode nos tocar e fazer nenhum mal. No ano do reino, o céu descerá na terra e veremos grandes milagres, alcançando o necessitado, a viúva e o órfão. Haverá abundância e prosperidade no meio do arraial de Deus, e muitos testemunhos serão contados. Suas orações serão ouvidas, familiares, parentes e amigos se converterão a Cristo. Seu testemunho tocará muitos corações e coisas incríveis acontecerão através de você. Não deixaremos de interceder por aqueles que amamos, porque no ano do reino o impossível acontecerá, aleluia. Cadeias serão quebradas e toda a força de oposição será vencida. Uma igreja fervorosa e comprometida com a verdade se levanta para declarar ao Senhor, somente a Ele, todo louvor, honra e glória para todos sempre, amém. Aplauda o Senhor. Vamos declarar: em 2025 vamos reinar em vida. Em 2025 vamos reinar em vida. Em 2025 vamos reinar em vida, igreja. Aplauda o Senhor. Aleluia.
Boa noite. Boa noite, povo abençoado por Deus. Que bom que você ouviu o chamado do nosso Pai. Que a paz esteja conosco, amém? Que a graça e a paz esteja no nosso meio. Você, como um filho obediente, ouviu o chamado. Você que está em casa, nos assistindo pela live, vocês que estão aqui no culto presencial, sejam todos muito bem-vindos à casa do Pai. O Pai se alegra com a presença do Filho, amém? E nós, como filhos obedientes, sabendo que quando nós falamos sobre finanças, dízimos e ofertas, nós temos como foco o zelo e amor pela casa do Pai. E não fazemos isso por interesse próprio ou por ganância, amém? A motivação do nosso coração é muito importante. Projeta pra gente, por favor, João, minha tradução, NTLH. João 2, nós vamos ler do 13 ao 17. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Alguns dias antes da Páscoa dos judeus, Jesus foi até a cidade de Jerusalém. No pátio do templo encontrou pessoas vendendo bois, ovelhas e pombas. E viu também os que sentados às suas mesas trocavam dinheiro para o povo. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou toda aquela gente dali. E também as ovelhas e os bois. Virou as mesas dos que trocavam dinheiro e as moedas se espalharam pelo chão. E disse aos que vendiam pombas: tire tudo isso daqui. Parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Então os discípulos dele lembraram das palavras das Escrituras Sagradas que dizem: o meu amor pela tua casa, ó Deus, queima dentro de mim como fogo. Amém? Então vamos pensar nessa cena. Vamos analisar aqui comigo. Naquela época, o templo era o único lugar que podia se adorar a Deus. Era o único lugar para se levar as suas ofertas, os seus dízimos. Só podia ser feito ali. Não existia outro lugar. Quando Davi, no Velho Testamento, se decidiu a construir o templo, Deus diz assim para ele: não vai ser você que vai construir. Vai ser o seu filho. E aí ele falou para Salomão: ali será o descanso dos meus pés, eu vou fazer morada naquele templo. Então era um lugar onde Deus se fazia presente, estava morando ali. E o átrio, onde era lugar de todo o povo estar, estava um comércio. Então Jesus chegou ali, ao invés de encontrar pessoas que estavam ali dispostas a adorar a Deus, a fazer daquele lugar uma casa de oração, como foi dito que seria, não, eles estavam ali fazendo comércio. Então é necessário que a gente veja que a reação de Jesus nos ensina a importância de tratar a casa do Senhor com reverência, também na parte financeira. Em todo o tempo, nós devemos ser reverente ao que estamos fazendo para o Senhor, independente do que seja. A sua oferta, o seu dízimo, a motivação com que você faz isso é muito importante. A casa de Deus é um lugar de adoração, não de interesse pessoal. Jesus se revolta a ver o templo usado como um mercado. Ele se revolta de ver aquele povo, aquela bagunça, o que estavam fazendo ali. Eles se esqueceram de adorar verdadeiramente ao Senhor, com suas ofertas, seus dízimos. Eles estavam aproveitando da fé daquele povo. Ao invés de levar ali com um coração puro e voltado, sabendo da santidade que havia naquele lugar, eles se esqueceram disso.
Isso nos alerta sobre a motivação com que lidamos com o dinheiro na igreja. Dízimo e oferta deve ser expressão de fé, gratidão e amor, não de barganha, lucro ou aparência. Quando você dizima e oferta, você tem que ter certeza que o seu dízimo está sendo aceito pelo Senhor, é a fé. Você tem fé nisso. Gratidão, sabendo que você está devolvendo tudo aquilo que Ele te dá. Você está devolvendo só um pouco da semente que Ele colocou na sua mão. E amor, amor pelas almas que serão salvas através desses dízimos e dessas ofertas que manterão a igreja, a casa de Deus, com as suas portas abertas. Zelo verdadeiro envolve compromisso com a pureza da adoração e santidade. O zelo da tua casa me consumirá. Mostra que Jesus estava tomado de paixão pela santidade do templo. Aqui mostra a paixão que Jesus tinha para aquele lugar. Não pela estrutura, mas pela presença de Deus que havia ali. Pelo lugar que estava. E assim como nós dizemos que amamos a Deus, nós temos que ter tempo para investir com Ele. E também recursos e ter o coração na obra. Nós precisamos ter se dizemos que amamos ao Deus, então nós também teremos tempo para investir nele, investir na obra, porque nós somos os patrocinadores do reino de Deus aqui na terra. Somos nós que patrocinamos, somos nós como filhos que cuidamos da casa do Pai. E devemos fazer isso com pureza e um propósito, o propósito de salvar vidas. De conhecer o coração de Deus, e conhecendo o coração de Deus, nós sabemos que uma alma vale mais que o mundo todo. E é por isso que nós abençoamos a casa de Deus. E hoje, nós somos o templo do Espírito Santo, como diz lá em 1 Coríntios 6,19. Nós somos templo. E nós precisamos analisar o nosso coração. Como que está? Está um comércio interno também? Como que nós estamos, como que está a nossa atitude para com Deus quando dizimamos e ofertamos? Como que está os nossos interesses pela casa, os nossos hábitos? Como nós temos agido em relação às nossas finanças? Em Salmo 69, 9 diz assim: o amor pelo teu templo queima dentro de mim como fogo. As ofensas daqueles que te insultam caem sobre mim. Isso está no seu coração? O amor pelo templo de Deus tem queimado nos nossos corações, como diz aqui em Salmo? É esse amor que nós estamos tendo pela casa do Senhor? Nós ficamos preocupados quando está chegando o dia de pagar o aluguel, assim como nosso pastor fica? Porque isso não é um dever dele, mas todos nós como filhos devemos nos preocupar com isso, de como vão pagar as pessoas que trabalham aqui, que cuidam do templo do Senhor, que mantêm ele em ordem. Quando contribuímos com zelo e sinceridade, estamos dizendo: Senhor, tua casa é prioridade para mim. A oferta com amor é reconhecer que tudo vem de Deus. Jesus não condenou a oferta, mas o espírito de ganância e comércio. Quando Jesus expulsou aquelas pessoas, ele não estava condenando as outras que estavam fazendo suas ofertas ali com o coração e a motivação certa. Ele estava condenando aqueles que tornaram aquilo um comércio. Isso para Deus é inaceitável. Quando você está tentando barganhar com Deus, quando o seu dízimo e oferta é por interesse, Deus não aceita. Ele não está sendo aceito. Jesus purificou o templo para restaurar o verdadeiro sentido do culto. Hoje, Ele quer purificar também o nosso coração em relação ao uso do dinheiro na obra dEle. Como nós somos o templo do Espírito Santo hoje, nós precisamos saber como está o nosso coração em relação ao dinheiro. Porque a palavra de Deus diz assim: onde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro. O nosso coração tem que estar na casa de Deus, tem que estar no reino de Deus, em amor pelas almas.
a gente vem falando sempre que estamos no fim, está no final, está no final. O diabo, ele não descansa. Ele o tempo todo está aí correndo atrás das almas. E nós, como filhos, o que nós temos feito para o reino de Deus? O profeta Ageu, lá no Velho Testamento, ele alerta o povo sobre cuidar só da casa deles e não cuidar do templo. Coloca para a gente, Gabriel, por favor. Ageu 1, nós vamos ler do 6 ao 9. Pronto. Ó, o Gabriel foi rápido agora. Ah, é a Nath. Vocês semearam muitas sementes, mas colheram pouco. Tem comida, mas não é suficiente para matar a fome. Tem vinho, mas não dá para ficarem bêbados. Tem roupas, porém elas não chegam para os proteger do frio. E o salário que o trabalhador recebe não dá para viver. Em outro lugar diz assim, que ele coloca como se fosse em saco furado, em outra tradução. Por isso o Senhor Todo-Poderoso diz: pensem bem no que tem acontecido com vocês. Agora vão até as montanhas, tragam madeira e construa de novo o templo. Eu ficarei muito contente com este templo e ali serei adorado e honrado. Vocês esperavam colheitas grandes, porém elas foram pequenas. E quando estavam levando para casa o pouco que colheram, eu soprei tudo para longe. E por que foi que eu, o Senhor Todo-Poderoso, fiz isso? Foi porque vocês só vivem cuidando das suas próprias casas, mas não se importam com a minha casa que está destruída. É forte, não é? Então, às vezes, nós também temos feito isso. Nós estamos só pensando na nossa própria casa, sem nos lembrarmos que cuida de tudo é Deus. É Ele que tem cuidado na nossa casa. E nós, como filhos, devemos cuidar da casa dele, como ele cuida da nossa. Vamos fazer uma análise de como está o nosso coração, como nós estamos agindo. Nós estamos negligenciando a casa de Deus? Estamos cuidando dela com o amor que Jesus nos ensinou que nós devemos cuidar? Como dizem Salmos, esse amor está queimando dentro do nosso coração? Estamos priorizando Deus na nossa rotina, no nosso dia a dia? Nós temos colocado o reino de Deus em primeiro lugar, como diz a palavra de Deus: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando colocamos nossos interesses pessoais acima das coisas de Deus, podemos até trabalhar muito, mas sentimos que falta algo. Você vai estar sempre em busca de alguma coisa. Sempre estará te faltando algo. A vida se torna improdutiva espiritualmente e até emocionalmente esgotante. É por isso que a gente tem ultimamente sentido tanto cansaço. A gente não tem forças mais para nada. Porque a gente tem corrido atrás do vento, como diz lá em Eclesiastes. É como correr atrás do vento. A palavra nos ensina como nós devemos agir. Ela diz que a gente busca em primeiro lugar e Deus acrescenta. A palavra diz que Deus acrescenta aos seus até quando a gente está dormindo. E hoje, ao invés da gente seguir esse ensinamento do Senhor, nós estamos com a nossa própria força tentando buscar aquilo que a gente quer, que a gente deseja, e esquecendo de Deus. Podemos estar nos esforçando no trabalho, mas se negligenciamos nossa vida espiritual, podemos acabar frustrados e sem paz. Invista tempo em sua comunhão com Deus e veja como isso muda sua perspectiva e resultado. Quando você investe tempo com Deus, você vai ver mudar. Em Romanos diz assim, 12, se eu não me engano é 12:2. Ele diz assim: renova a sua mente para transformar a sua vida. Até agora, nós fizemos tudo do mesmo jeito e nada mudou. Porque é um ciclo, se você faz do mesmo jeito, ele não vai mudar. Se você faz diferente, a tendência é mudar. Então, renova a sua mente. É como se Deus estivesse nos dizendo assim, reprograma aí o seu chip.
programação melhor. Faça como eu estou dizendo, porque Ele nos deu como devemos agir, mas nós não temos agido como Ele nos manda. Ele nos deu um manual para seguir, mas nós queremos fazer do nosso jeito. Analise se há práticas em sua vida que tratam o sagrado com descaso, como tratar a fé como rotina, frequentar cultos apenas por obrigação, dizimar e ofertar por ganância, ou agir de forma incoerente com os ensinamentos de Jesus, como nós temos agido. A gente precisa refletir sobre isso. Como nós temos agido. Nosso desafio nesse tempo é priorizar o reino de Deus, mesmo com tudo que temos que fazer. Porque, na verdade, o diabo tem nos apresentado muitas coisas para nos distrair e nos separar da presença de Deus. Ele tem posto muitas coisas no nosso caminho para que a gente não encontre tempo para investir com Deus. Quando o que é mais importante é investirmos esse tempo na presença de Deus. E todo demais será nos acrescentado. O nosso desafio nesse tempo é fazer isso. É conseguir investir um tempo de qualidade com o Senhor. A palavra de Deus nos diz que a oferta de Abel foi aceita e a de Caim não foi. Isso porque Abel ofertou com fé e generosidade, entregando as primícias, e Caim apenas cumpriu uma obrigação. Analise seu coração hoje. Nunca mais entregue seu dízimo e sua oferta ao Senhor apenas por obrigação, porque as pessoas estão vendo, ou porque você sabe que Deus vai multiplicar aquela semente. Não faça assim. Faça por amor, faça com a motivação certa, para que Deus aceite a sua oferta, para que chegue diante do Senhor como um culto de adoração. A nossa oferta e nosso dízimo também é um culto, também é uma forma de adorar ao Senhor. Grupo de louvor, pode vir, por favor. Que nessa noite nós possamos analisar a intenção do nosso coração e assim vamos separar o nosso melhor para o Senhor, com a certeza de que estamos fazendo com a motivação certa e que Ele receberá a nossa oferta e o nosso dízimo. Em nome de Jesus, separe o teu melhor para o Senhor enquanto cantamos essa canção. Eu sei, sempre estás comigo, Senhor. Seu Maurício. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Também sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em ti.
quero chamar meu marido aqui para fazer essa oração. A gente se converteu há 22 anos e eu nunca tive dificuldade em dizimar e ofertar, porque eu falei, se Deus manda, está mandado. Eu nunca entendi realmente a motivação do coração. A gente tem que aprender sobre isso. É muito importante. E o meu marido, quando ele chegou, ele não era muito convertido nessa área. Mas ele foi uma pessoa que aprendeu realmente a dizimar e ofertar de coração ao Senhor. E Deus tem honrado muito a nossa vida. Amém? Amém, igreja. Vamos nos colocar em pé. Estenda as suas mãos em direção ao altar. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor tem sido fiel para conosco, Senhor. Queremos te pedir que o teu Espírito revele a nós tudo o que foi ministrado aqui nessa noite, Pai. Que nós possamos entender e cuidar da tua casa, da tua obra, de tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, Pai. Que a tua graça bendita seja sobre cada um daqueles que se dispôs a fazer uma oferta de amor, de gratidão ao Senhor nesta noite, Pai. Nós cremos, ó Deus, que por causa da obediência do teu povo, as janelas do céu se abrem e serão abençoados esse povo, Pai, em nome de Jesus. E consequentemente, Senhor, a tua casa também é abençoada, para a honra, louvor e glória do teu nome, Pai. Não permita, Senhor, que os seus filhos vivem humilhação, em falta e necessidade, Senhor. Tenha, Senhor, para com eles olhares de amor, Pai, que eles possam, Senhor, ter essa revelação, Senhor. Em nome de Jesus, nós os abençoamos, cada um aqui nessa noite, aqueles que estão em casa, em seus lares, em nome de Jesus, abençoamos essas ofertas e recebemos com ações de graça, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Boa noite, igreja amada. Convido você mais uma vez a curvar sua cabeça, pode sentado mesmo, fazer essa oração juntamente comigo. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui, apesar de nós, Deus, apesar das nossas fraquezas, apesar dos nossos erros, das nossas falhas. É por amor ao teu nome, é por amor à tua palavra, que nos dispomos a buscar a tua face, Senhor. Que o teu Espírito tenha liberdade para se mover aqui. Que o teu Espírito se mova para quebrantar corações, para trazer renovo, para trazer o discernimento e a confirmação da palavra no coração de cada um. Obrigado, Deus, porque nós cremos que a tua palavra vai esmiuçar a penha, a tua palavra vai trazer arrependimento. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Boa noite. Convido você a abrir a sua Bíblia juntamente comigo em Colossenses. Colossenses. A Dice poderia continuar ministrando, porque vocês acreditem ou não, a palavra está ali, ó, ligadinha. Ligadinha. Ou seja, o Espírito Santo realmente quer ministrar ao coração de vocês esta palavra. Amém? Se eu pudesse ouvir de cada um de vocês aqui nesta noite, se eu perguntasse, pudesse ir aí, não precisa me responder agora, tá bom? Mas se eu perguntasse para você, por que você está aqui nesta noite? Responda para si próprio. Por que você está aqui nesta noite? Nós precisamos entender o motivo, o real motivo de estarmos aqui nesta noite, o real motivo de estarmos na presença de Deus, o real motivo de estarmos buscando a Ele neste tempo. Amém? A palavra de Deus é enviada sobre a nossa vida para trazer renovo, para trazer discernimento, para trazer quebrantamento acima de tudo,
porque nós precisamos ser quebrantados pelo Senhor, nós precisamos ser renovados pelo Senhor. No momento que a Dirce estava falando aqui, ela falou isso, falou de Romanos 12, 2, falou a respeito da necessidade de colocarmos o nosso coração, não como pessoas que querem entregar algo a Deus, seja a sua oferta, seja o seu tempo, seja a sua vida, seja a sua casa, para barganhar com Deus, para trocar com Deus, mas sim para entregar a Ele um verdadeiro louvor, uma verdadeira adoração, mas sim para viver no centro da vontade de Deus. Se eu perguntar para você agora, qual é o centro do viver cristão na sua vida? Como você tem vivido o cristianismo? Como você tem praticado a palavra? Nós teríamos respostas diversas aqui, mas a verdade é que o foco é um só: agradar o coração de Deus. O foco é um só: agradar e tocar o coração de Deus. A palavra de Deus nos diz em Hebreus 12, 2, que nós devemos olhar em todo o tempo para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentando-se à direita de Deus. Eu gostaria que você entendesse que cristianismo nada tem a ver em receber bênçãos de Deus. Cristianismo nada tem a ver você trocar, entregar algo a Deus para receber de volta aquilo que você deu numa multiplicação, né? Claro, eu estou dando 10, eu quero 20. Cristianismo não tem a ver com isso. Cristianismo tem a ver com doação. Cristianismo tem a ver com entrega. Cristianismo tem a ver com renúncia. Cristianismo tem a ver com um coração totalmente entregue nas mãos de Deus. Nenhuma pessoa que subir neste altar ou em qualquer outro altar, pegar o microfone e achar que ali vai anunciar a palavra para que ele seja honrado, para que ele seja exaltado, será bem-sucedido na palavra. A palavra tocará os corações quando a pessoa que estiver ministrando, quando a pessoa que estiver falando, anunciando a palavra, entender que a pessoa está ali por causa de Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé, porque a Ele foi dado um nome que é sobre todo nome, porque é diante dEle que todo joelho vai se dobrar e que toda língua vai confessar. Então, não podemos estar aqui, é claro que a gente conta testemunhos, conta experiências pessoais, mas o foco é Jesus. O centro, o foco do viver cristão é Jesus. Quando você entrega uma oferta, o foco é Jesus. Quando você faz uma oração, o foco é Jesus. Porque nós aprendemos que nós devemos orar em nome de Jesus. Então é por Ele, para Ele, foi por Ele, para Ele, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Vamos corrigir de novo. Porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Então não é para mim, não é para você. É para o nosso Senhor Jesus. Amém? Este é o foco do cristianismo. Olhando para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé. Entendendo isso, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Colossenses. Colossenses capítulo 1. A partir do versículo 15. A palavra de Deus diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação,
Porquanto nele foram criadas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de tudo que há, e nele todas as coisas subsistem. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, a fim de que absolutamente tudo tenha a supremacia. Porquanto foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por intermédio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo sangue vertido na cruz. E a vós outros, também que no passado erais estranhos e inimigos de Deus, conforme demonstrado pelas obras más que praticáveis, agora, entretanto, ele vos reconciliou no corpo físico de Cristo, por meio da morte, para vos apresentar santos, inculpáveis e absolvidos de qualquer acusação diante dele. E se de fato permaneceis na fé, alicerçados e firmes, sem vos afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que está sendo pregada a todas as pessoas em todo o mundo, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Nós falamos a respeito do centro do cristianismo, que é viver assim como Cristo viveu. Muitos de nós pensamos que o cristianismo está relacionado a uma vida religiosa, está relacionado à prática da religião, está relacionado a viver de uma forma que todos vão olhar para você e vão enxergar que você pratica a religiosidade. Alguns pensam que está relacionado à moralidade, ou seja, o que é certo, o que é errado. Mas o que é certo e o que é errado? Somos nós que vamos dizer isso? A palavra de Deus, ela é a nossa regra de fé. É nela que nós devemos nos enraizar, é nela que nós devemos olhar para que a gente entenda o que é certo e o que é errado. Mas nós precisamos entender que a obra de Jesus na cruz do Calvário foi uma obra de nos tirar de toda lei, de toda a maldição da lei. A graça que foi derramada neste mundo através de Jesus foi derramada de uma forma que nenhum homem, nenhuma mulher, nenhuma pessoa é capaz de julgar. O próprio Deus desceu na terra, o próprio Deus entregou a sua vida, o próprio Deus veio a este mundo por amor a mim e por amor a você. E por causa deste amor, e por causa dessa entrega, e por causa dessa renúncia, já não existe sobre a nossa vida condenação. Já não existe sobre a nossa vida acusação. Jesus, ele veio para nos libertar da escravidão do pecado. Eu expliquei na célula semana passada a respeito da Páscoa, perguntando para eles, vocês sabem o que é a Páscoa? A Páscoa, a primeira Páscoa, foi lá no Velho Testamento, né? Que é a libertação do povo de Israel do Egito. Era uma festa que eles praticavam. E lá, na última praga, o sangue de um cordeiro, de um sacrifício, foi passado nos umbrais das portas para que os primogênitos não morressem. Lembram-se dessa história? Então, isso exemplifica a Páscoa lá no Velho Testamento. E no Novo? No Novo, a Páscoa representa Jesus sendo entregue como sacrifício, para nos tirar também da escravidão. Assim como no Velho Testamento, o povo de Israel foi tirado da escravidão no Egito, para viver uma vida em liberdade. No Novo Testamento, Jesus foi o sacrifício único, o sacrifício que vai durar para toda a vida, né? O sacrifício vitalício, para que nós passássemos também
também da escravidão da morte para a vida, da escravidão do pecado para a vida. Então eu volto a dizer, esse sacrifício, foi por causa desse sacrifício, foi por causa deste ato de Jesus, do próprio Deus aqui na terra, que nós podemos ser reconciliados com o Senhor. Não é a religião que nos liga a Deus. Não é o ato de simplesmente vir à igreja, mas é o ato de entender o sacrifício dele na cruz do Calvário. É o ato de entender que realmente a minha vida precisa estar rendida diante do seu altar, porque ele me amou primeiro, porque ele se entregou por mim primeiro. O centro do viver cristão é seguir os mesmos passos de Jesus. É seguir, andar da mesma forma que Jesus andava. Só que nós colocamos um monte de regras, a Dirce falou aqui. E isso vai consumindo o nosso tempo. A gente vai colocando regras religiosas, regras para que a gente tenha, por exemplo, riquezas, prosperidade, para que a gente tenha bens materiais, mas a Bíblia nos diz que tudo isso é vaidade. Tudo isso é vaidade. Nós entramos num ciclo de correr atrás daquilo que Deus, com certeza, pode nos dar, mas que não é a prioridade na nossa vida. A Dirce explicou aqui, Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O foco é a busca pelo reino, a busca pela presença de Deus, a busca por aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, o entendimento do sacrifício derramado por nós na cruz do Calvário. Esse é o foco. Nós temos declarado que este é o ano do reino, nós temos declarado que vamos reinar em vida. Eu gostaria de ler Romanos capítulo 5, que é o versículo que declara ali no final, quando nós dizemos: em 2025, vamos reinar em vida. Aleluia, glória a Deus, que assim seja. Mas que este reino não seja para mérito próprio, seja para glorificar, exaltar, bendizer, honrar o nome do Senhor. Que esse reino em nossa vida seja para que as pessoas olhem para nós e enxerguem a graça, a bondade, a misericórdia, a fidelidade de Deus. Que esse reino em nossa vida nos faça mostrar para todos aqueles que estão à nossa volta de que nós somos filhos amados, resgatados, restaurados, redimidos pelo Senhor. Amém? Romanos capítulo 5. Versículo 17. Talvez vocês não tenham prestado atenção nesse versículo. Está bem embaixo. Olha o que a palavra diz. Pois se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio desse, muito mais os que recebem da transbordante provisão da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um intermédio de um único homem, Jesus Cristo. Eu vou ler esse final. Da transbordante provisão da graça e do dom da justiça reinarão em vida por intermédio de um único homem, Jesus Cristo. Não tem outro meio de se reinar em vida, a não ser entender o que Jesus suportou, a não ser colocar os nossos olhos nele, a não ser viver da maneira como ele viveu. Vou exemplificar. Jesus viveu dessa maneira. Alguém apontou o dedo para Jesus e falou: você está errado. E Jesus: eu estou errado. Foi dessa maneira? Não. Alguém foi e falou para Jesus: por acaso quem você pensa que é? Eu não sou ninguém mesmo. Realmente eu não sou ninguém. Foi dessa maneira que ele viveu? Não. Ele conhecia o propósito sobre a sua vida. Ele conhecia qual era a obra que ele precisava completar.
Ele sabia exatamente a forma como devia viver. Se eu perguntar para você agora, você sabe a forma como deve viver? Você deveria saber. Porque o nosso foco não é viver o cristianismo. O nosso foco não é viver a vida assim como Jesus viveu na terra. Jesus não reagiu a acusações. Jesus não reagiu fisicamente às perseguições. Jesus, ele não condenou pessoas, ou condenou. A Bíblia nos mostra que ele vivia com pecadores. Ele não praticava o pecado que elas praticavam. Ele não se contaminava com aquele pecado. Mas também não trazia sobre a vida delas acusação. Também não trazia sobre a vida delas condenação. Também não trazia sobre a vida delas apontar de dedos. Quando aquela mulher que foi pega em adultério, se apresentou a Jesus, a Bíblia relata que o que ele diz é: mulher, onde estão os teus acusadores? E ela responde: todos se foram. Aí ele diz: nem eu tampouco lhe condeno, vai e não peques mais. Este é o foco do viver cristão. Não trazer acusação, condenação sobre as pessoas. Aprender a olhar para si mesmo. Aprender a olhar para os seus próprios erros. E se arrepender de cada um deles. Para que possamos viver assim como Cristo viveu na terra. Amém? Volta de novo em Romanos 5. Pois pela transgressão de um só homem. Quem foi esse homem que transgrediu? Adão, a Bíblia nos mostra isso. Pelo pecado de Adão, a morte entrou no mundo. A morte reinou por meio desse. Quando a Bíblia fala dessa morte, ela não está falando da morte física, e sim da morte espiritual, da separação do homem de Deus. Muito mais os que recebem da transbordante provisão da graça. O que é graça? Graça é aquilo que nós não merecemos, mas mesmo assim Ele nos dá. E a Bíblia nos diz aqui que nós recebemos transbordante provisão da graça. É algo sobrenatural, o tamanho do amor de Deus por nós. E por causa do tamanho deste amor, é que a graça transborda, é que a graça é derramada sobre as nossas vidas. E do dom da justiça reinarão em vida, por intermédio de um único homem, Jesus Cristo. Versículo 18. Portanto, assim como uma só transgressão determinou na condenação de todos os seres humanos, assim igualmente um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Um só ato de justiça, o ato de entrega, o ato de doação de Jesus resultou na vida a nós, amém? E essa vida é a vida espiritual. Eu perguntei essa semana para as pessoas da célula: vocês têm noção do que é viver num tormento, a condenação ao inferno? Já pararam para pensar nisso? Qual é o tamanho desse tormento? Ele nos salvou disso. Ele nos salvou disso. E se nós entendêssemos o tamanho dessa condenação, nós não questionaríamos nenhum segundo a obra do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Cristo não é uma religião, mas Ele é uma pessoa viva, manifesta neste mundo. Cristianismo é Cristo em nós, a esperança da glória. Colossenses capítulo 1, versículo 27 diz: Cristo em você é a esperança da glória.
Cabe a nós, cabe a mim e a você entender o centro do viver cristão e anunciar esse centro do viver cristão às pessoas. Lembra o que a Dirce falou aqui? Nós estamos caminhando assim, ó, sendo empurrados, buscando riquezas, buscando likes, buscando seguidores, buscando sucesso, buscando apoio, buscando reconhecimento das pessoas, perdendo nosso tempo em rede social, perdendo nosso tempo naquilo que não agrada a Deus. Nós estamos vivendo, uma vez eu vi um desenho em que as pessoas andavam como se fossem zumbis, umas atrás das outras, sabe? Só sendo levadas, só sendo empurradas. Será que nós estamos nesse ciclo? De só ser levado, só ser empurrado. Levado, empurrado pelo quê? Pelas coisas deste mundo. Justamente o que a Bíblia diz que nós não devemos viver. A Bíblia não fala que nós não devemos viver pelas coisas deste mundo? Sim? Sim ou não? Eu entendo, gente, que nós precisamos trabalhar. Eu também trabalho. Eu trabalho, tu trabalhas, nós trabalhamos, né? Nós precisamos. E isso é um princípio bíblico. A Bíblia fala que o homem comerá do fruto do seu trabalho. Eu brinquei com uma pessoa uma vez assim, não trabalha, não come. Porque o homem comerá do fruto do seu trabalho, né? É um princípio bíblico. Mas isto não pode ser colocado na frente de Deus. Primeiro, a adoração a Deus. Primeiro, a busca a Deus. A busca pelo sucesso não pode estar nos motivando. A busca por recebermos mais e mais e mais não pode estar nos motivando. O verdadeiro motivo da nossa vida tem que ser Jesus, porque somente por intermédio dele reinaremos em vida. Somente por intermédio daquilo que ele é, nós reinaremos em vida. Vamos voltar para o versículo 15 de Colossenses, capítulo 1. Ele nos resgatou, 13. 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. O que nós precisamos entender aqui em primeiro lugar? Ele é a imagem de Deus. Ele reflete aquilo que Deus é. Vamos falar das características de Deus, algumas, porque são inúmeras. A primeira que todo mundo sabe, porque a gente aprende desde pequenininha a cantar a musiquinha. Deus é amor. Você aprendeu também, né, essa musiquinha? 3 palavrinhas. Nós aprendemos essa música. Deus é amor, certo? Deus é amor. Cristo foi amor? Sim ou não? Sim. E nós somos amor? Cristo foi bondade? Sim ou não? Sim. E nós somos bondosos? Mais ou menos. De vez em quando, se não pisar no meu pé, eu até sou. Mas se eu pisar aí, o Pedro ressuscita, né? Nós precisamos andar como ele andou. Ele é a imagem do Deus invisível. O Deus, o nosso Pai, nós não conseguimos enxergar. Mas se nós olharmos para Jesus, o que nós lemos lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Olharmos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, a nossa caminhada cristã será melhor. Amém? Cristo revela plenamente quem Deus é. Ele não é apenas um profeta ou um mestre da moral. Ele não é apenas aquele que fala, está certo, está errado. Não, ele é aquele que pagou o preço. Ele é o Deus visível. Se você não consegue olhar para Deus e enxergar nele os atributos que ele tem, olhe para Jesus, porque Jesus é a expressão exata do ser do Senhor. Amém? Está lá em Hebreus capítulo 1, versículo 2. Vamos ler.
Nestes últimos tempos, nos falou mediante seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, e o que existe, por meio de quem criou o universo. Pode continuar. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando tudo o que há pela palavra do seu poder, depois de haver realizado a purificação dos pecados, se assentou à direita da majestade nas alturas. Como eu disse, se nós não conseguimos enxergar os atributos de Deus, aquilo que Deus é, olhemos para Jesus, porque Jesus é a expressão exata daquilo que Deus é. Como homem aqui na terra, ele expressou aquilo que Deus é. Amém? Ele é o primogênito de toda a criação. Versículo 15, parte B, diz: o primogênito sobre toda a criação. Nós só podemos ser chamados filhos de Deus, porque fomos reconciliados com Deus pelo seu sangue. Nós só podemos chamar a Deus de Pai, porque fomos adotados por Deus como filhos. Porque Jesus nos purificou, Jesus nos santificou. E porque Ele nos purificou e nos santificou, podemos com liberdade estar na sua presença. Amém? Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas. Versículo 16 e 17. Porquanto nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele existe antes de tudo que há, e nele todas as coisas subsistem. Ele é a cabeça do corpo. Aqui é outra coisa que Jesus é. Quem dirige esta igreja? Quem deve dirigir a igreja é Cristo como cabeça. Ele deve ser o centro de tudo. A Dirce falou a respeito de estrutura. Vamos lá. Estrutura é necessária, sim ou não? Sim, é extremamente necessária. A estrutura é para Deus ou é para os homens? Para os homens. A estrutura é para os homens. E isso está fora do viver cristianismo, do foco do cristianismo, sim ou não? Gente, com um monte de ponto de interrogação. E agora? Não, não está fora. Não está fora do cristianismo. Sabe por quê? Eu vou falar por quê. Qual foi o mandamento que Jesus nos deu? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, quando nós temos um templo, uma estrutura, uma igreja, onde pessoas podem entrar, ouvir a palavra, ser confortadas nos seus sentimentos, nas suas emoções, conhecer Jesus como seu único Senhor e Salvador, ter libertação sobre a sua vida, cura sobre a sua vida, restauração da sua casa, da sua família, eu estou focando o meu próximo. E se eu estou focando o meu próximo, eu estou no centro do viver do cristianismo. Eu estou no centro daquilo que é vontade de Deus. Eu estou no centro daquilo que é propósito de Deus para esta terra. Então, ter um templo é para homens, mas é também para cumprir o que a palavra nos diz. Que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Quantos aqui chegaram cheios de problemas? Vocês me viram falando no domingo aqui que eu fui um dos primeiros frutos deste ministério. E vocês não sabem, não têm noção de como eu cheguei aqui. Vocês não têm noção de como a minha família chegou aqui. Vocês não têm noção como a família de muitos irmãos chegaram aqui. Então, gente, ter um templo, ter uma igreja é também estar no foco do cristianismo. É também estar no foco do viver cristão. Amém? É claro que a estrutura, como a Dirce explicou, ela não pode ter domínio sobre as nossas vidas, mas ela precisa existir para alcançar o perdido.
ela precisa existir para alcançar aquele que necessita, carece da misericórdia de Deus. Amém? Nele, em Jesus, habita toda a plenitude de Deus. Versículo 19. Porquanto foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por intermédio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue vertido na cruz. Essa paz, irmão, é a paz da salvação, é a paz da reconciliação com Deus. Porque sem essa reconciliação, sem estarmos ligados a Deus, nosso coração não fica em paz. Nosso coração necessita, carece da presença de Deus, da graça de Deus, da palavra de Deus. E é somente através dessa palavra, dessa presença, é que encontramos a paz sobre as nossas vidas. Cristo, ele é o centro do cristianismo, não a religiosidade. Não a religiosidade. O que eu diria que é a religiosidade? A gente seguir um fluxo de vir à igreja sem o entendimento claro de que a nossa vida precisa ser entregue. Religiosidade é nós vivermos na acusação, na condenação das pessoas e não anunciarmos Jesus a elas. Lembra que nós lemos? Cristo em nós é a esperança da glória. Se Cristo em nós é a esperança da glória, por que não temos anunciado essa palavra para todos aqueles que nos cercam? Porque não temos vivido de maneira que aqueles que olharem para nós enxerguem que existe da presença de Deus sobre as nossas vidas. Nós estávamos longe, não apenas por ações, mas por uma mente hostil, uma mente que bloqueava aquilo que Deus é. A religiosidade pode maquiar isso, mas somente Cristo, somente o entendimento da obra de Cristo pode nos transformar. Nós fomos reconciliados pela sua cruz. Nós precisamos entender o significado do que é a cruz, o significado do que é o sangue, o significado do que é o nome de Jesus. Muitas vezes o nome de Jesus nós usamos como se fosse um amuleto, né? Torna-se um jargão cristão, torna-se uma palavra que é usada aleatoriamente. Em nome de Jesus, porta abra. Em nome de Jesus, tal coisa aconteça. Não, mas em nome de Jesus, nós devemos ir pregar o evangelho, colocar as mãos sobre os enfermos, expulsar demônios. É nisso que o nome de Jesus tem que ser usado. Eu volto novamente. Cristo em nós é a esperança da glória. Se nós não pregamos o evangelho, se nós não expulsamos os demônios, se nós não oramos pelos enfermos, quem fará isso? Quem? A palavra nos diz: como crerão se não há quem pregue? Como poderão se converter se nós que devemos estar vivendo o cristianismo puro e simples, nós que devemos estar vivendo o evangelho genuíno, a palavra na forma mais clara, não estamos vivendo? Como? Como poderá ser alcançado o perdido se nós não nos posicionamos como filhos de Deus? Há um tempo atrás eu ministrei aqui, e aí eu falei, o mundo espera pela manifestação dos filhos de Deus. Aonde estão os filhos de Deus? Aonde estão aqueles que chamam a Deus de Pai? Eu sou uma filha, você é um filho, uma filha. Então é hora de você se posicionar, deixar de lado a murmuração, deixar de lado a reclamação, deixar de lado essa vida longe daquilo que Jesus é, deixar de lado sentimentos e emoções que trazem amargura
cura sobre a sua vida, colocá-las aos pés de Jesus e dizer: Senhor, pelo sangue derramado na cruz do Calvário, me purifica de tudo isso. Mas sabe o que acontece? A gente vai vivendo a nossa vida nesse ciclo, como a gente falou, como a Dirce falou, e aí a gente vai deixando. Sabe a música do Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar? Vida leva eu. A gente vai deixando. Você sabe essa música, irmão? Não. A gente vai deixando, a vida vai nos levando, a vida vai nos empurrando. Nós vamos vivendo de acordo com aquilo que o mundo dita que é certo. Nós vamos vivendo de acordo com aquilo, com as regras deste mundo, não de acordo com a palavra de Deus. A palavra nos diz que aquele que quiser ir após Jesus deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. Mas o que a gente aprende neste mundo? Não deixa ninguém te rebaixar não. Você é valorosa, levanta a cabeça, parte. Não deixa essa pessoa falar assim com você. Meu irmão, isso não é cristianismo. Não é. Porque como Jesus reagiu? O que ele disse? Se alguém te der em uma face, o que você tem que fazer? Vira. Se alguém te obrigar a andar, eu não lembro se é uma milha, você anda mais uma. Mas não, o nosso ego, o nosso eu. Eu, santo, santo sou, digno de receber glória. Não, digno de receber glória é o nosso Deus. Digno de ser exaltado é o nosso Deus. Para que Ele cresça, nós temos que diminuir. Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele permanece só. Mas se ele morrer, frutificará e produzirá muitos frutos. Como está o seu coração? Como está o seu coração? Está diante de Deus entregue, pronto para se entregar por vidas que estão se perdendo? Ou seu foco está em adorar o seu corpo, em adorar o dinheiro, em adorar as coisas deste mundo, o sucesso, os likes? Como que está? Nós precisamos aprender que o Senhor precisa das nossas vidas. Perseverar na fé verdadeira, a fé em Cristo e não em estruturas humanas. O Evangelho é Cristo no centro. Ele é suficiente. Jesus é suficiente. Eu não sei se vocês viram hoje, mas o pastor colocou um vídeo curto no grupo de WhatsApp da igreja. E nesse vídeo fala justamente isso. Da busca pela estrutura, da busca por aquilo que é visual, daquilo que é bonito. E o coração está sendo colocado aonde? A Bíblia diz que aonde estiver o nosso coração, ali está o nosso tesouro. O meu coração não pode estar nas riquezas. O meu coração não pode estar na estrutura. O meu coração tem que estar entregue ao Senhor Jesus. Porque Ele se doou por mim. Porque Ele se entregou por mim. Nós precisamos aprender a nos submeter a Cristo. E viver uma vida em Cristo todos os dias. Reconhecer a autoridade suprema daquilo que Jesus é sobre os meus pensamentos, sobre as minhas decisões, sobre os meus desejos. As suas decisões, aquilo que você vai fazer, as suas atitudes precisam ser subjugadas pela palavra. Como você reage, como você responde, deve ser subjugado pela palavra. Como você se porta, deve ser subjugado pela palavra. Ou seja, não tome nenhuma atitude sem que você tenha certeza de que esta é a vontade de Deus para a sua vida. Não tome nenhuma atitude sem que você tenha certeza de que realmente, agindo, fazendo o que está sendo proposto, você estará agradando o coração de Deus. Não tome nenhuma atitude sem olhar para a palavra e dizer: a palavra me respalda nisso, a palavra me apoia nisso. No meu lugar, o que faria Jesus?
No meu lugar, Jesus responderia sim ou não. No meu lugar, Jesus compraria sim ou não. No meu lugar, Jesus iria ficar trabalhando para ganhar dinheiro, sim ou não. No meu lugar, o que faria Jesus? Então, nós precisamos entender isso. Nós precisamos servir, congregar, agir, buscar a Deus com propósito, conhecer mais daquilo que Cristo é, não cumprir tarefas religiosas, mas sim cumprir uma devoção a Deus, uma adoração a Deus, uma entrega a Deus, não tarefas religiosas. Você não deve ler a Bíblia porque alguém te pediu. Você deve ler a Bíblia, porque a Bíblia é sua regra de fé. E nela você vai encontrar as palavras de Deus. Você vai encontrar o que Jesus fez. Você não deve orar para cumprir um ato religioso. Você deve orar porque foi dessa forma que Jesus nos ensinou. Nos ensinou a fechar a porta do nosso quarto e a buscar a Deus em secreto e colocar o nosso coração diante do seu altar. Nós não devemos cumprir práticas religiosas, mas devemos cumprir atos de adoração, de entrega, de busca a Deus. E Ele vê. Ele vê quando você se ajoelha. Ele vê quando você diz, Senhor, eu estou sem força. Ele vê quando você abre a sua boca para abençoar a vida de um irmão. Ele vê quando você abre a sua boca para declarar perdão sobre a vida de pessoas que te feriram, que te machucaram. Ele vê quando o seu coração não está tão bonito assim e precisa ser retirado dali sentimentos que contrariam a palavra de Deus, sentimentos de ciúmes, de orgulho, de inveja, de rebeldia, de medo, sentimentos que nos afastam de Deus. Ele vê quando existe no seu coração um clamor, porque não existe nada nesse mundo que pode preencher isso que existe no seu coração. Ele vê quando você fecha os seus olhos e fala assim, Senhor, eu quero a tua presença, eu quero a tua graça, eu quero o teu Espírito. Ele vê, Ele está vendo você neste momento, Ele está vendo os seus pensamentos, Ele está vendo os seus sentimentos, Ele está vendo tudo que você está pensando, tudo que você está sentindo. Sabe, não faça nada para desagradar a Deus. Não tome atitudes que lá na frente vai fazer com que a sua vida seja afastada da presença de Deus. Não existe nada neste mundo que seja maior, melhor ou superior do que a presença de Deus. Não existe nada neste mundo que pode entrar no seu coração e tocar aquela ferida, aquela dor que ninguém conhece. É por Ele, para Ele são todas as coisas. A sua vida foi criada com um propósito de adoração a Deus. A sua vida foi criada com um propósito de busca a Deus. Então não deixe o diabo lhe desviar desse foco. Não deixe o diabo tirar você do que é a graça de Deus. Não deixe o diabo tirar você da presença do Senhor. Ele está falando com você nessa noite. Ele está falando diretamente ao seu coração. Entrega. Não existe condenação por aquilo que passou na sua vida. Existe perdão, existe remissão, existe restauração sobre a sua vida. Só se rende. Só se rende. Não se coloca numa posição de orgulho, não se coloca numa posição de superioridade, porque nós só vamos reinar em vida através da vida de Jesus em nós. As boas obras fluem do amor por Cristo, não da tentativa de agradar a homens ou a sistemas. Nós precisamos entender isso. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Depois você lê novamente na sua casa Colossenses capítulo 1. Ele é supremo, Ele é suficiente, Ele é soberano. A palavra diz que a supremacia está sobre Ele. Ele é soberano sobre todos nós. A palavra de Deus diz em Filipenses 2, capítulo 8, que porque Ele se rendeu, que porque Ele se entregou, que porque Ele se doou,
Deus lhe exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, diante do qual todo joelho vai se dobrar, diante do qual toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Senhor. Talvez você tenha anos de cristãos, assim como eu. Talvez você tenha anos de evangelho, mas eu convido você a uma renovação. Renovação dessa aliança com Deus, renovação dessa busca a Deus, renovação desse entendimento de que a sua vida tem que ser entregue totalmente a Ele. Se coloque em pé, meu irmão. Se coloque em pé. Feche seus olhos. Pelo sangue dele fomos reconciliados. Pelo sangue dele não existe condenação. Pelo sangue dele você foi santificado. E a santificação aqui se trata de estar separado para uma obra, de estar separado para uso exclusivo. Você foi santificado, selado, marcado. A sua carne pode desejar as coisas deste mundo, mas o seu coração deseja, anseia pela presença de Deus. Então que esta marca seja renovada na sua vida. Em nome de Jesus. Comece a orar, comece a buscar a Deus. Meu orgulho me tirou do jardim. Sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Veja o que nós declaramos através dessa canção. Que o nosso orgulho nos tira do jardim do Senhor, nos tira da presença de Deus. Quebrando o seu coração diante do altar de Deus. Ore como você nunca orou, peça para Ele se revelar a você. Peça para Ele revelar a verdade ao seu coração. Não fique de boca fechada. Não fique olhando para o que outras pessoas estão fazendo. Se você deseja se ajoelhar, se ajoelhe. Se você deseja levantar as suas mãos, levante. Mas faça isso num ato de adoração verdadeira ao Senhor. Que sobre sua vida, que sobre o seu coração exista a marca do Senhor. Nós vamos cantar novamente. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Comece a dizer: oh Jesus, eu preciso ter essa revelação no meu coração. Eu não quero fazer nada que não seja da tua vontade sobre a minha vida. Eu não quero fazer nada, Deus, que desagrade ao Senhor. Viver buscando as paixões deste mundo. Eu quero agradar o teu coração. Eu quero, Senhor, me lançar aos teus pés. Eu quero reconhecer o teu amor. Eu quero reconhecer a tua presença. Continue buscando. Nós vamos cantar novamente o que diz essa canção.
Declare ao Senhor: meu amado é. Milhares. Meu amado. Meu amado é. Milhares. Meu amado é. Oh, Jesus, neste momento eu coloco essas vidas diante do teu altar. Bocas que declaram que o Senhor é o Deus de suas vidas. Marca o coração dessas pessoas que clamam pelo teu nome, Jesus. Marca o coração daqueles que dizem: Jesus, eu sei que eu preciso do Senhor sobre a minha vida. Eu sei que eu preciso que o Senhor governe, que o Senhor domine. Me ajuda, Senhor, a viver os teus planos, os teus projetos. Me ajuda, Senhor, a estar no centro da tua vontade. Oh, Espírito Santo de Deus, essa obra não é humana, essa obra vem do teu Espírito. Vai tocando, vai agindo, Santo Espírito de Deus, vai agindo. Toca, Pai, toca em partes que nenhum homem pode tocar, que nenhuma mulher pode tocar. Cura feridas, que somente a tua palavra pode curar. Envia, Senhor, a unção da libertação sobre este lugar. Que caia por terra todo sentimento contrário à tua palavra. Que caia por terra toda opressão. Que caia por terra toda obra do inferno. Age, Senhor, age. Levante suas mãos e declare: Yeshua, toca, Senhor. Toca o coração. Toca o coração que anseia pela tua presença. Enche, Pai. Renova, Senhor, fortalece. Traga, Senhor, uma unção nova. Faz queimar no coração, Senhor, o anseio pela tua presença, o anseio pelo teu toque. Enche, Senhor, enche. Vai tocando, Senhor, o mais íntimo. Vai tocando, Pai, renova vidas. Que a tua reconciliação esteja sobre a vida, Senhor. Mais de ti, Senhor, em nome de Jesus, eu coloco diante de ti a vida do Lucas. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem cuidado dele. Obrigado, Deus, porque existe sobre a vida dele a tua proteção, o teu livramento. Que os pés dele, Senhor, sejam firmados na rocha que é Jesus Cristo. Obrigado, Pai, porque não existe condenação sobre a sua vida. Enche da tua alegria, enche da tua presença,
Enche do doce Espírito do Senhor, Deus. Traga renovo, consolo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, que cada pessoa saia daqui renovada em seu coração, renovada em seu espírito. Que cada pessoa saia daqui na certeza de que as suas ações, as suas atitudes estão no centro do viver cristão. Foi para isso que fomos chamados, foi para isso que fomos escolhidos. Tu és bom, Senhor, e a Ti, somente a Ti, nós queremos entregar todo louvor, toda honra, toda glória, toda adoração. Nós queremos entregar a Ti as nossas vidas. O Senhor é o nosso Deus e não existe nenhum outro além de Ti. Muito obrigado pela Tua presença, muito obrigado pela Tua palavra. Que em nome de Jesus saiamos daqui na certeza de que o Senhor é por nós, de que a Tua palavra é a lâmpada para os nossos pés. Nós escolhemos viver para Ti. Nós escolhemos deixar de lado o orgulho do nosso coração e olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Seja adorado, Senhor, em nome de Jesus. Vá para casa abençoado, cheio da palavra de Deus, e que em nome de Jesus, a cada dia você receba mais dessa presença, mais dessa renovação, em nome de Jesus.